O homem que não disse uma única palavra na Bíblia inteira tem um dos títulos mais incríveis da Igreja Católica, o terror dos demônios. E é legal a gente parar pra pensar nisso, porque assim, seja lá qual for o demônio, com toda a sua fúria, barulho, soberba, treme de pavor diante de um carpinteiro que vivia no mais absoluto silêncio. A real é que muita gente cresceu imaginando São José de um jeito muito limitado. A gente olha pro presépio, vê aquele senhor simpático, frágil, de barba branca às vezes, segurando um cajado lá no cantinho, quase como se fosse um figurante na história da salvação. Mas a teologia católica mostra pra gente que é uma realidade completamente diferente. Ela nos mostra um homem no auge do seu vigor físico e espiritual, um gigante, um guerreiro que enfrentou o mal com a sua pureza, calos nas mãos e trabalho duro e principalmente a obediência cega a Deus. E hoje eu vou tentar explicar nesse vídeo de uma forma teológica quem realmente é São José e o porquê que a igreja afirma que ele é o maior santo de todos depois da Nossa Senhora. Também vou tentar explicar o que foi que o diabo viu nele que fez o diabo recuar de terror. Então fica comigo até o final do vídeo porque assim você vai entender mais sobre São José. Só antes da gente começar, por favor, já se inscreve no canal porque isso ajuda demais. Vamos tentar chegar aos 500 inscritos. E bom, começando aqui, pra gente conseguir entender quem foi São José e o tamanho dele, primeiro a gente precisa entender um princípio da teologia que São Tomás de Aquino explica. E é mais ou menos assim, que Deus sempre dá a graça proporcional à missão. Então assim, Deus nunca te dá uma missão meio que de 100 quilos e te dá uma força para carregar só 10 quilos. Não, quanto maior a missão que Deus confia em você, maior a capacidade, a força e a graça que Ele derrama na sua alma para você meio que dar conta do recado. Agora, pensa aqui comigo, pensa nos grandes santos da igreja. Qual foi a missão de João Batista, por exemplo? Foi preparar o caminho para o Messias, uma missão gigante. Qual foi a missão de São Pedro? Bom, governar a igreja ali no seu início e ser a rocha. Uma missão absurdamente grande também, convenhamos. A de São Paulo era levar o evangelho para os pagãos, apanhando, naufragando e sendo preso. Mas então, qual foi a missão de São José? Bom, acontece que a missão de São José foi proteger, alimentar, educar e ser o pai aqui na terra do próprio Deus encarnado, além de esposo da Santa Mãe de Deus. Então, parabéns para entender aqui. Assim, não existe nem nunca existiu uma missão maior do que essa para nenhum homem na face da terra. São Pedro cuidou do corpo místico de Cristo, que é a igreja, mas São José cuidou do corpo físico de Jesus. Ele teve que ensinar o próprio Deus a andar, ensinar o verbo divino a falar as primeiras palavras, ele teve que ensinar o Criador do universo a lixar a madeira e a segurar o martelo. E assim, para entender isso, tem um termo chamado Ordem da União Hipostática. E para simplificar muito aqui, de uma forma bem didática, imagina o seguinte, que a santidade é como se fosse um sistema solar com vários planetas orbitando em volta do Sol, que é Deus. A gente, na nossa luta diária, estamos na órbita mais afastada. Os grandes santos, mártires, os profetas estão em órbitas mais próximas e mais quentes. Porém, existe uma órbita ali, bem íntima, absoluta, onde o divino e o humano se tocam fisicamente, e essa órbita é Jesus, que era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. De uma forma simplificada aqui, a gente pode dizer, entre aspas, que Nossa Senhora tocou nessa órbita assim, isso porque ela deu a carne e o sangue para formar o corpo de Cristo. Porém, São José é o único homem que é puxado diretamente para dentro desse mistério assim. Se eu não me engano, o Papa Leão XIII falou que a dignidade de São José é tão alta que nada pode ser criado acima dele, nenhuma criatura, exceto Maria, chegou tão perto de Deus. E é justamente por causa dessa proximidade que começa a virar meio que o pesadelo pro inferno. Bom, e falando nisso, a gente tem que lembrar de início que o demônio não é nada bobo, ele conhecia as profecias do Antigo Testamento, ele sabia que o Messias ia nascer de uma virgem e ia esmagar a cabeça dele. Então ele estava meio que caçando essa criança o tempo todo ali de vigia. Inclusive, Santo Inácio de Antioquia, que é um dos pais da igreja, fala que a virgindade de Maria e o nascimento de Jesus ficaram meio que escondidos lá no princípio do mundo. Mas como que aconteceu isso? Como que Deus escondeu o maior acontecimento da história debaixo do nariz do próprio coisa ruim? E a resposta para isso é São José. Deus usou São José como se fosse um véu. Vamos pensar um pouco aqui tentando usar a lógica do inimigo.
O diabo é a personificação da soberba, do orgulho, do luxo e da vaidade. Ele estava esperando que os reis dos reis nascessem em um palácio de ouro rodeado de exércitos, filhos de um imperador poderoso. Acontece que o demônio simplesmente não consegue entender a humildade. Isso é como se fosse um ponto cego para ele. Então, o que o diabo vê quando ele olha lá para Nazaré, aquela cidadezinha pequena? Ele via um carpinteiro suado, cheio de pó de serra na roupa, com calos nas mãos, e viu uma esposa jovem cuidando da casa e um bebê chorando. É como se o diabo tivesse olhado para São José e pensou: não, isso aí é impossível. O Deus Altíssimo jamais se rebaixaria para viver debaixo de um teto de um trabalhador braçal insignificante. Então, a humildade extrema de São José, a vida comum e oculta dele, meio que cegou completamente o diabo. O silêncio de São José foi a armadura blindada que protegeu Jesus quando ele era mais vulnerável ali, ainda um bebê. Então, quando o demônio realmente percebeu quem era aquele menino, já era tarde demais. São José tinha protegido ele, tinha levado a família para o Egito, tinha vencido Satanás sem dar um único grito, apenas com a humildade e a vida oculta. Mas eu vou tentar cavar ainda mais fundo aqui nesse vídeo para falar 3 grandes motivos da teologia pelos quais São José recebe o título de terror dos demônios. E o primeiro deles é a própria obediência de São José. E bom, para a gente entender isso, vamos tentar voltar lá muito no passado que a gente nem consegue imaginar e pensar qual foi o pecado que Lúcifer cometeu. E a real é que foi a rebeldia. Foi quando Satanás olhou para Deus e pensou algo como: eu sou brilhante, poderoso, eu tenho minha própria vontade, eu não me recuso a submeter a ti. Então toda a força, toda a rebeldia, tudo que transformou ele no diabo veio da desobediência. Agora a gente olha o contraste absurdo que é a vida de São José. Quando a gente pega para ler os evangelhos, percebe que Deus pede para São José as coisas mais inusitadas e difíceis, pelo menos que se pode pedir para um homem naquela época. E o pior de tudo é que Deus não aparece para São José no meio de uma nuvem de fogo, Deus não abre o céu, Deus fala com São José através dos sonhos. E agora tenta se colocar no lugar dele. Descobre que a noiva dele, Maria, que ele sabia que era a mulher mais santa do mundo, estava grávida e a lei da época mandava apedrejar ela. Ele, com o coração sangrando de tristeza, decide ir embora em segredo para salvar a vida dela. Isso porque daí seria como se ele tivesse abandonado ela. Então ele vai dormir destruído. E em um sonho o anjo diz: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que foi gerado nela vem do Espírito Santo. E São José não pede nenhuma prova, ele não exige nada. Ele só acorda e obedece na mesma hora, pega Maria e leva para casa. Mais pra frente, Jesus nasce, os magos vão visitar, a família tá lá em Belém, o anjo aparece de novo em um sonho de madrugada e fala: José, levanta, pega o menino e a mãe e foge pro Egito agora, porque o rei Herodes quer matar a criança. Imagina o nível de estresse disso aí. Imagina você ter que acordar hoje, às 3 horas da manhã, pra pegar sua esposa dormindo com o recém-nascido e dizer: arruma tudo que a gente tem 10 minutos. A gente tem que fugir desse país. E ele deixa tudo pra trás, deixa a oficina dele, as ferramentas, os clientes dele, a família, deixa tudo. Então ele vai a pé atravessar um deserto até o Egito, um lugar onde eles não conheciam, ninguém nem falava o idioma deles. Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, que tanto eu como quem está vendo esse vídeo, pensaria e tentaria falar com Deus algo como: Senhor, por favor, eu sou guardião do seu filho, não dá para mandar um anjo ou alguma coisa para parar Herodes? Seria bem mais fácil. Porém, ele não, São José não fala nada, não questiona, ele só levanta no escuro, pega o próprio Deus nos braços e vai. É um nível de submissão total a Deus. E isso é meio que o extremo oposto do pecado de Satanás. Cada passo que São José dava na areia do deserto a caminho do Egito era um passo que esmagava a cabeça da serpente e o orgulho de todos os demônios. O diabo simplesmente não tem arma, não tem munição contra uma alma que obedece a Deus desse jeito. Agora, o segundo motivo pelo qual o inferno tem pavor dele é pela pureza que ele tem. E aqui a gente precisa destruir um certo mito que eu vejo muita gente falando por aí. Isso porque, para explicar que Nossa Senhora foi sempre virgem, muita gente começou a falar de São José como se ele fosse um senhor de 90 anos que mal conseguia andar. Como se a castidade dele fosse fruto mais da incapacidade, da falta de energia dele, por ser muito velho, e isso é um baita erro teológico.
São Francisco de Sales, um dos grandes doutores da Igreja, explica no seu Tratado do Amor a Deus que o casamento de José e Maria não foi de fachada, foi um casamento mais real e mais verdadeiro, mais intensamente amoroso de toda a história humana. José era um homem no auge da força física, com todos os seus instintos, a virilidade e os afetos normais de qualquer homem. Porém, a castidade de São José não era uma repressão, não era uma frustração. A virgindade de São José e de Maria foi meio que o ápice da caridade. O amor que São José sentia por Maria era tão elevado, tão puro, tão cheio da graça do Espírito Santo, que a união física deles não era algo necessário. Eles se amavam em um nível de alma, que nós, seres humanos feridos pelo pecado, temos até dificuldade de imaginar. E eu acredito que isso é algo que a gente deve tentar alcançar com os nossos parceiros. Seja você homem ou mulher, eu acredito que a relação do casal não deve ser baseada principalmente no ato físico ali, e sim no amor e na pureza, igual o maior exemplo de casal que a gente tem, que é São José e Maria. Agora, os demônios, eles rastejam na sujeira, na luxúria, na pornografia, na própria degradação do corpo. E o demônio quer convencer a humanidade de que o homem é só um bicho governado por instintos. E a gente pode ver isso muito hoje em dia com toda essa popularização do OnlyFans e do pessoal, tanto homem como mulher, vendo o corpo mais como um produto e não como algo santo. Inclusive, uma das coisas que eu sempre achei um absurdo é a pessoa que trai falar que foi o instinto. E assim, eu até quando era mais novo e nem pensava em namorar, isso é algo que eu nunca consegui entender, como que a pessoa tem a cara de pau de falar isso. Porque se a pessoa segue todos os instintos de uma forma que não consegue controlar, ou por que quando ela sente vontade de ir no banheiro, ela não usa na rua? Já que seu instinto é tão forte assim. Mas enfim, esse é um assunto que eu não gosto, então é algo que realmente me deixa irritado no ser humano. Mas enfim, com um demônio tentando arrastar o homem para a luxúria, quem que se levanta? São José, um homem perfeitamente viril, amando a mulher mais bonita do mundo, de todo o universo, com um respeito e uma pureza que fazia os anjos todos amarem isso. E todo esse brilho de pureza, meio que como se queimasse os olhos dos demônios. E tem mais, São José também santificou o trabalho. São José Maria de Escrivá gostava muito de lembrar que Deus foi buscar José no exercício da profissão dele. Enquanto o diabo adora a preguiça e o tédio, porque a mente vazia é a oficina dele, São José pegava duro no trabalho. Estava sempre com um suor no rosto, transformando tudo aquilo em uma oração para sustentar a Sagrada Família. E acontece que o trabalho honesto, feito com amor, afugenta o mal. E olha, eu falei aqui do pecado que eu mais odeio em relação, que me deixa indignado, que é o da luxúria, porém, se tivesse um pecado que eu pudesse cortar da minha vida, que na verdade eu tento, luto contra ele, é justamente esse, o da preguiça. Então, tô lendo bastante sobre isso pra me ajudar e, caso você queira, eu posso trazer um vídeo aqui também sobre a preguiça. É lógico, de um ponto de vista espiritual, católico. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Mas agora a gente finalmente chega no terceiro motivo. E é esse motivo que é bastante confuso. Eu tive que ler muito sobre ele para conseguir trazer aqui para vocês. E caso alguém aqui com bastante conhecimento perceba que eu fale algo errado, eu peço por favor que me corrija nos comentários. Que é em relação à autoridade paterna de São José sobre o próprio Jesus Cristo. Agora, se você quiser, você pode abrir lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, quando Jesus tem 12 anos e é encontrado no templo ensinando os doutores. A Sagrada Família volta para casa em Nazaré e São Lucas escreve uma das frases mais absurdas de toda a Bíblia. Ele diz o seguinte sobre Jesus: ele desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Presta atenção aqui nessa parte aqui. Era-lhes submisso. O verbo divino, aquele por quem todas as coisas foram criadas, aquele que naquele exato momento estava sustentando cada estrela do universo, cada batida no coração, cada molécula de oxigênio pela própria vontade, esse mesmo Deus todo-poderoso na sua natureza humana submeteu-se à autoridade de um carpinteiro?
Acontece que Jesus obedecia a São José quando São José dizia algo como: Jesus, busca um pouco de água. Deus, nesse momento, ia lá e buscava água. Quando José falava: Jesus, segura essa madeira firme aqui para eu cortar, o próprio Criador do universo aprendia o ofício com a sua criatura. Eu acho incrível como isso mostra a humildade do nosso Deus. E é importante a gente lembrar que o demônio quis roubar o trono de Deus, ele quis ser servido por Deus. E de repente, ele olha para a terra e vê o rei do universo se submetendo livremente, com alegria e amor, à autoridade de um homem humilde. A autoridade de São José não era brincadeira, ele realmente era o chefe da Sagrada Família. E a tradição da igreja nos ensina algo que é espetacular. Acontece que a autoridade e a intimidade que os santos tiveram com Cristo aqui na terra, eles continuam tendo lá no céu. Então, se Jesus não negava nenhum pedido de São José lá em Nazaré, você acha que ele vai negar alguma coisa para ele agora, na glória do paraíso? Na minha opinião, é claro que não, óbvio que não. E é por isso que a intercessão de São José tem um poder quase que gigantesco. É um pedido de um pai para um filho que o ama infinitamente. Então agora eu dei essa explicação, você pode estar tipo, beleza, mas o que isso muda na vida real? Bom, quando você acorda de manhã numa segunda-feira, cheio de boleto para pagar, com a cabeça a 1000 por hora, com problemas no casamento, no trabalho, de que serve tudo isso que eu te falei? E a real é que serve para tudo. Se eu conseguir transmitir o que eu quis da forma certa, é algo que muda o jogo. Porque pensa comigo, se o próprio Filho de Deus, que não precisava de proteção nenhuma, escolheu se esconder debaixo do manto de São José nos momentos de crise, o que é que te faz pensar que você, que é frágil e humano, não precisa desse mesmo manto? Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da igreja e uma mulher super prática, escreveu no livro da vida dela um testemunho que todo católico deveria decorar. E ela diz mais ou menos assim: eu não me lembro até hoje de ter pedido a São José alguma coisa que ele não me tenha concedido. E ela continua explicando que Deus dá a graça a alguns santos de nos socorrer em necessidades específicas. Um é padroeiro das causas perdidas, outro para as doenças do olho, mas que São José, Deus deu para ele um poder de nos socorrer em todas as necessidades. Isso porque, assim como Jesus, na sua humildade, era submisso a ele aqui na terra, no céu ele tenta continuar fazendo as vontades do seu pai adotivo. Lógico que a gente não pode esquecer toda a questão do merecimento e que Deus tem um plano para tudo. Então, a gente não pode pensar que, se eu pedir para ganhar na Mega Sena, para São José rogar por mim para eu ganhar na Mega Sena, vai acontecer. A gente tem que ter um pouquinho de senso, né, galera? Ou então falar, eu quero um emprego novo, mas não correr atrás. Espero que todo mundo aqui saiba como funciona. E olha que talvez até se você não correr atrás, por um milagre aconteça, hein? Mas a gente tem que tentar fazer o máximo do que tiver ao nosso alcance. Então eu deixo isso para todo mundo aqui que está assistindo o vídeo e principalmente para você que sustenta a sua família. Olha para São José, esse cara que sustentou o próprio Deus com o suor do rosto dele, e pede a intercessão dele. Em tudo, quando você estiver lutando contra vícios, contra a impureza que o mundo joga na nossa cara todo dia, contra a luxúria, roga a São José, porque aquele homem que protegeu o menino Jesus das garras de Herodes sabe muito bem como proteger a sua alma e a mente dos seus filhos da garra da cultura que a gente tem hoje em dia. O demônio tem pânico de quem tem intimidade com São José, sabe por quê? Porque é como se, quando você é íntimo de São José, é como se você morasse na casa dele lá em Nazaré. Lógico, só que é uma metáfora, mas eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Porque quem entra na casa de Nazaré, inevitavelmente aprende a amar Maria, a adorar Jesus com perfeição. É meio que um pacote completo. E caso você já seja devoto de São José ou já pediu alguma graça para ele que foi atendido, deixa aqui nos comentários. Quem sabe você já pediu para ele interceder por algum milagre na sua vida e aconteceu. Então é isso, deixa nos comentários que eu vou ficar feliz em ler. E caso você tenha alguma dica, alguma indicação de vídeo, por favor, comenta aqui embaixo também para eu poder trazer aqui pro canal. Então é isso, meu querido, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, fiquem com Deus e fui!